A relação entre fé e ciência, como ela se dá? As pessoas que estudam na faculdade, as que trabalham na universidade, conseguem manter a fé num ambiente acadêmico que às vezes é tão seco, tão árido, tão crítico? Bem, para conversar sobre isso, sobre a relação entre fé e ciência, eu tenho aqui comigo o professor Dr. Roberto Covolan, que é da área de física, ele é doutor em física, para conversar com a gente sobre esse tema, como é ser cristão e ser cientista. Então não perca o nosso programa Mente Aberta, que começa agora. E você, nosso telespectador, nossa telespectadora, já conhece nossos canais de interatividade, de contato. Você pode mandar mensagens para a gente pelo menteaberta@redesuper.com.br, ou se quiser mandar um Twitter, é bem simples, é @PGM, de programa, né? PGM Mente Aberta. E hoje o papo da gente, muito rico, muito instrutivo, com o professor doutor Roberto Covolan, que o senhor mencionou a relação entre esse universo em expansão e na visão do Albert Einstein, né? Que o senhor falou de um religioso belga que contribuiu para a compreensão de Einstein sobre o universo e sobre a própria existência de um Deus criador. Esse é um aspecto extremamente interessante, porque, veja, nesse ano de 2015, nós estamos comemorando exatamente 100 anos da teoria da relatividade generalizada. Einstein propôs essa teoria no final de 1915. E é essa teoria, afinal, as equações que resultam dessa teoria, que acabaram se mostrando as equações que descreviam esse universo em expansão. Mas que Einstein foi incapaz de reconhecer isso no primeiro momento. Então, veja, ele conseguiu descobrir um sistema de equações que descrevia o universo. No entanto, ele próprio interferiu com a dinâmica das suas equações, introduzindo com a mão, conforme a gente fala, uma constante chamada constante cosmológica, para impedir, digamos assim, que houvesse essa instabilidade nas soluções dela. Esse padre belga, que também era um físico de produção científica de altíssimo nível, chamado Georges Lemaitre, que foi um dos descobridores que a equação de Einstein, então, guardavam uma certa dinâmica, não é? Elas apontavam para essa evolução, não é? Agora veja, essa proposta do chamado Big Bang, que não tinha esse nome no início, foi algo que não pegou assim de cara. Lemaitre tentou vender essa ideia para o próprio Einstein, conforme eu mencionei no programa anterior. Einstein falou que isso cheirava muito à criação, não é? E ele não gostou dessa proposta. E é interessante isso, que não obstante Einstein fosse um físico teórico, ele só foi acreditar nisso quando mais tarde Hubble descobriu a chamada recessão das galáxias. Então, essa é uma outra parte da história que é extremamente interessante, porque Hubble começou a fazer as suas observações na costa oeste dos Estados Unidos. Eu não me lembro se o telescópio era de Monte Palomar ou de Monte Wilson, mas, enfim, ele em primeiro lugar, ele descobriu as galáxias, sim, porque não se sabia, enfim, que aquilo que eram chamadas de nebulosas, na verdade, eram galáxias como a Via Láctea, não é? Ele descobriu as galáxias. E, continuando a sua pesquisa, as suas observações, ele acabou constatando isso, que as galáxias, elas se afastavam umas das outras. Sim. Não é? Então, veio a descoberta desse fenômeno, chamada recessão das galáxias, e era possível você medir a velocidade com a qual elas se deslocavam e para onde elas se deslocavam. E o que se observava, a chamada lei de Hubble, é a seguinte, que quanto mais distante uma galáxia está, maior a velocidade dela de recessão. Sim. Com maior velocidade ela se afasta, não é? Então, veja, esses foram os inícios, né, dessa história, né? A história começou de um ponto de vista teórico que não tinha nada a ver com observação nenhuma, não é? Lemaitre foi uma das pessoas que, trabalhando com essa equação, observou esse aspecto da dinâmica dessas equações, mas quem acaba constatando o fato é Hubble, não é? Agora, Hubble, que era um astrônomo,
não estava nem aí com essa conversa dos físicos teóricos. Ele estava pouco interessado naquelas equações que ele não conseguia sequer começar a entender. Não é? Mas ele estava interessado nos dados dele, que esses dados fossem, de fato, representassem a realidade. Não é? Então, eu mencionava isso para um fato que, muitas vezes, não é, as pessoas do campo religioso, do campo cristão em particular, muitas vezes levantam umas certas desconfianças a respeito da ciência, como se existisse uma espécie de complô dos cientistas para atuar contra a fé. Isso. Não é? Mas, na verdade, não é assim que a ciência funciona. Não é? E nesse caso, por exemplo, você veja, havia dissensão, gente que pensava de uma forma, pensava de outra e tal, e na verdade foi necessário que conhecimento vindo de fontes diversas convergisse numa mesma direção para as pessoas começarem a aceitar isso como um fato. Não é? Então você veja que uma pessoa como o próprio Einstein relutou muito em aceitar esse fato. Mas aí, quer dizer, como mente brilhante que ele era, quando os fatos foram apresentados para ele de maneira clara, ele passou a compreender que era assim. E ele referia-se então àquilo que ele fez na sua teoria como o maior erro que ele cometeu na sua carreira. Então, só resgatando, o grande erro foi introduzir essa constante cosmológica para fazer com que o universo dele, que saía das equações dele, fosse um universo estável. Estático. Só que esse universo que não é estável, não é estático, é um universo em expansão. Isso. E onde está Deus nisso aí? Onde que eu posso ver o rosto de Deus nesse universo que se expande? Existe uma coisa extremamente interessante, para a qual eu já apontei no programa passado, que é justamente a questão de que você, se você recua no tempo, você recua até o início dessa expansão, que foi quando o tempo e o espaço foram criados. Não é? Então, um primeiro aspecto é o aspecto seguinte, que, veja, nós não precisamos apostar que nessa teoria, nesses dados, é que estão exatamente o faça-se de Deus. Não é? Não obstante, se fosse para ser, essa é uma boa maneira da coisa ter começado e começado de acordo com aquilo que a Bíblia preconiza. Ou seja, aparentemente do nada tudo surgiu. Não é? Agora, um outro aspecto, digamos, extremamente importante é o seguinte: existem 4 interações fundamentais na natureza. Sim. 4 forças fundamentais na natureza. Essas 4 forças fundamentais são as forças que dão estrutura a tudo. Não é? Então, você tem, digamos, a mais conhecida, que é a força gravitacional, que estrutura as coisas macroscopicamente, não é? No universo. Não é? Você tem a força de caráter eletromagnético, que é uma que também está no nosso mundo, tá certo? Presente no nosso mundo. Agora você tem outras 2 forças, a chamada força nuclear forte e a força nuclear fraca, que elas estão só no domínio do microscópico, no domínio subatômico. Sim. E elas é que dão uma estrutura atômica e subatômica, tá certo? Bem, existem as teorias que, digamos, acompanham a evolução do Big Bang, também vão mostrando como essas interações, elas teriam assim se desdobrado de uma única força inicial. Veja, eu estou falando de uma coisa que, nesse momento, eu tenho que dizer que é especulativa, a história toda. Não é? O que é que estou chamando de especulativo? Que essas forças, elas estavam unificadas, completamente unificadas no início. No entanto, a teoria já conseguiu, a teoria e a prática, a experiência, já conseguiu mostrar a unificação de 2 dessas forças. O eletromagnetismo e a força nuclear fraca são forças que já são, digamos, unificadas, e mostrou-se isso nesses aceleradores de partículas, que isso é assim. E existe um trabalho também para mostrar que elas se unificam com uma força nuclear forte. Isso é um caminho quase que totalmente completo já. Agora, a unificação com a gravidade é que é uma coisa que está esperando algum outro Einstein aparecer para fazer, porque seria necessário que surgisse uma teoria de gravitação quântica e até hoje ninguém conseguiu formular. Tá certo? Mas, enfim, existem pessoas que acreditam nisso, na chamada grande unificação. Não é? Agora, o ponto que eu gostaria de mostrar é o seguinte: essas forças, de qualquer forma, que existem, que possivelmente, tá certo, hipoteticamente, teriam se originado, elas vão dando estrutura para as coisas, tá certo? Então, tudo aquilo que vem depois, em termos de matéria, vai se estruturando a partir dessas forças. Agora, essas forças, elas são completamente bem dimensionadas para que o universo tenha essa estrutura que ele tem.
ou seja, que os átomos, entendeu, exijam com a estrutura que eles têm, que esses átomos se combinem e formem moléculas, assim por diante. Então, e a coisa interessante, né, existem alguns cientistas, né, que apontam para o seguinte, que essa estrutura do universo em formação parece o seguinte, parece que ela estava já pronta e desenhada para acolher a vida no universo, Sim. não é? Então, alguns usam até uma frase do tipo assim, que de alguma maneira o universo sabia, tá certo? O universo sabia a favor da vida. Que nós estávamos para existir, tá certo? Professor Roberto, eu queria fazer uma pergunta. Na área da física, a gente fica até com medo, né? Fazer perguntar errado. Mas o senhor vai compreender. Eu não sou um físico, sou um historiador. Eu lembro quando eu estudei, tinha um negócio era entalpia. É entalpia aquele negócio que chama que os sistemas... Entropia. Entropia, que caminha para a desordem, é isso? Isso. Eu já ouvi algumas pessoas falando, alguns físicos inclusive, falando que a tese desse Big Bang, dessa origem, ela acaba sendo problemática porque essa explosão, entre aspas, já explicou que não é uma explosão, mas essa desordem inicial, ela caminhar para uma ordem, fere a lei da entropia. Qual é o argumento que dissolve essa ideia? Porque é uma ideia que eu quando eu vi, fiquei pensando, é mesmo, né? Se todo sistema, ao invés de o sistema se deixar normal, ele não caminha para a ordem, ele caminha para a desordem. Como é que o senhor entende isso? O sistema como um todo, ele caminha para a desordem máxima, espontaneamente. Agora, como é que você faz para alguma coisa ganhar ordem? Você tem que interferir. Você tem que interferir. Fazendo o quê? Injetando energia. Isso. Então, veja, às expensas de energia, você consegue fazer com que partes localizadas do sistema ganhem um grau de organização maior. E a Terra, por exemplo, nosso planeta, né? Que energia foi injetada aqui nesse planeta, né? Nesse pedaço de terra no universo para a gente ter vida aqui, por exemplo? Bom, o Sol, né, essencialmente, porque você sabe, essa é uma coisa curiosa, né? A gente tem lá em Campinas, né, esses grupos, pequenos grupos que fazem reuniões de estudos bíblicos, Sim. Como existem em geral, né? E foi curioso que uma vez, quando a gente chegava para fazer essa reunião, então chegou uma família ali de amigos e tal, e as crianças, não é? E logo o menino veio fazer uma pergunta para mim, porque o pai havia mandado que ele viesse fazer a pergunta. Não é? Pergunta para o professor Roberto. Pergunta lá, ele vai responder isso para você. Não é? Por quê? Porque ele havia feito um estudo na escola naquele dia, ele tinha aprendido que se você acende uma vela e depois você emborca um copo de vazio em cima Isso. e deixa um tempo lá, a vela vai se apagando. Por quê? Porque o oxigênio é consumido, então não temos oxigênio para acontecer a reação, não é? De combustão e a vela, a chama se extingue, não é? Aí, vindo para a nossa reunião de estudo bíblico, o menino se vira para o pai e fala assim, bom pai, então se é assim, e se lá em cima, no céu, não existe oxigênio, só existe aqui na Terra, como é que o Sol queima sem parar? Não é? Esse menino é físico. Esse menino é físico. Daí o pai falou assim, nós estamos... Pergunta para o professor Roberto. Pergunta lá. Então, essa é uma pergunta que as pessoas que pensam, tá certo? Que o Sol é uma bola de fogo, não é? Elas deveriam se perguntar isso, não é? Então, na verdade, o Sol não é exatamente uma bola de fogo. Quer dizer assim, o Sol é uma espécie, então, se for para usar uma metáfora, é uma espécie de fornalha nuclear. Então, no interior das estrelas acontecem processos nucleares que são os mesmos que acontecem, digamos, numa explosão atômica ou que acontecem numa usina nuclear, tá certo? Num reator nuclear. Só que acontece... E há uma liberação de energia. Há uma liberação de energia constante, tá certo? E na verdade, existe um ciclo, tá certo, de reações entre esses combustíveis nucleares, vamos chamar assim, que constantemente faz com que emane essa energia. Não é? Aí entra aquela
famosa fórmula do Einstein, né? Falamos bastante do Einstein nesse programa, está certo? Energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, não é? Então, uma quantidade ínfima de matéria que você consiga transformar em energia, você gera muita energia, digamos assim, não é? Há processos nos quais a energia acaba diminuída e a diferença acaba sendo manifestada na forma de energia, não é? Então, as estrelas dessa forma, elas geram uma quantidade imensa de energia e lá dentro dela também elas vão gerando núcleos cada vez mais pesados, não é? Então existe todo um estudo e uma teoria a respeito da chamada nucleossíntese, que como é que núcleos de elementos mais pesados acabaram sendo originados do universo, porque o Big Bang não fabricou todos eles. O Big Bang, a partir do Big Bang surgiu hidrogênio e uma certa quantidade de hélio e não núcleos mais pesados. Então esses núcleos mais pesados foram sendo criados, tá certo, no interior das estrelas, não é? Então, se você acredita nisso, tá certo, de alguma maneira nós somos sim pó das estrelas. Sim. Porque de alguma maneira tudo aquilo que constitui essa matéria que está no nosso planeta, em alguma história, em algum momento da história, foi sintetizado no interior de uma estrela. Agora, na história da humanidade, pelo menos na história da ciência, inclusive na história da relação entre ciência e fé, nós tivemos alguns homens que ousaram questionar alguns dogmas da igreja, né? A gente pode pegar Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que ousaram dizer, por exemplo, que o chamado geocentrismo, de que a Terra era o centro do universo, né, e propuseram, na perspectiva deles, é óbvio, que o Sol fosse o centro do universo, né? Esses homens, e a reação que a igreja teve a esses homens, de hostilidade, até de morte, né, mostra que esses dois campos do conhecimento não andam muito bem, né? Precisa discutir um pouco a relação entre fé e ciência, doutor Roberto? Bem, esse é um tema atualíssimo, né? Discutir a relação entre fé e ciência, né? A história de Galileu e da Igreja Católica, não é uma história que a gente, em geral, conhece por alto dos livros didáticos de história, né? E a gente não sabe, digamos assim, muito os detalhes, não é? Galileu foi um cientista brilhante, com certeza, não é? Mas, na mesma medida em que ele foi uma pessoa brilhante, ele foi uma pessoa também extremamente difícil de lidar, não é? Se você acompanhar e for ver detalhes da história, você vai ver que ele provocou imensamente, tá certo, o cardeal que então se tornou papa e que era amigo dele, de certa forma, uma pessoa próxima dele, era uma pessoa com quem ele mantinha relações, inclusive discussões intelectuais, não é? E eu não vou me lembrar o nome agora, mas assim, uma das obras que enfureceu então, o cardeal, que era amigo e que virou papa, tá certo? Foi uma obra na qual Galileu estabelece um diálogo entre dois personagens. Na boca, digamos, do personagem inteligente, ele coloca todos os argumentos próprios dele, Galileu. Sim. E na boca de um outro personagem, que ele chama de Simplício, ele coloca os argumentos do Papa e você vê que é o idiota da história, tá certo? Então ele fez muita coisa para provocar, para criar aquela situação, mas evidentemente assim, a igreja vivia aquela situação, tá certo, da Inquisição, perseguiu sim as pessoas, só aquilo que estou querendo dizer assim, é que a história é mais complexa do que a gente pode imaginar. Agora veja, Galileu, ele era uma pessoa de fé, tá certo? E já naquela época ele tinha uma frase que eu não sei como é que era em italiano, mas ele dizia que o que a Bíblia diz é como é que você vai para o céu e não como é que o céu vai. Que essa era a coisa da astronomia para dizer, tá certo? Sim. Ou seja, usando esse conceito de que a Bíblia não é um livro de ciências, tá certo? Não é um compêndio de verdades científicas, né? Mas você veja, mas ele próprio era um homem de fé, não é? Assim como Kepler, não é? Era um homem de fé, e Newton foi. É bem verdade que Newton tem uns escritos muito estranhos, tá certo? Heréticos, pode-se considerar, mas eram pessoas que eram pessoas de fé. Então, um aspecto interessante que vários historiadores têm demonstrado, tá certo, é que o nascimento da ciência moderna na Europa Ocidental, nessa época, tem tudo a ver com as bases do próprio cristianismo. Sim, tá certo?
Então, esse é um aspecto relevante de ser considerado, ou seja, quando a ciência moderna nasceu, ela nasceu junto com a fé, e ela nasceu, na sua maioria, de homens de fé. Uhum. Não é? O início das universidades está ligado à igreja, né, Roberto? Então, não tinha muito jeito também de você até ter acesso a textos que não fosse em universidades ligadas às igrejas. Né? Mas você vê assim, quando você pega a história de uma pessoa como Johannes Kepler, você vê que ele era uma pessoa autenticamente espiritual. Uhum. Tá certo? Você vê que ele considerava o trabalho dele de cientista, de pesquisador, um trabalho que estava voltado para enaltecer a glória de Deus, entendeu? Isso assim, ele escreve isso explicitamente, não é? Uhum. E veja, a ciência, ela se desenvolveu grandemente impulsionada pelo trabalho desses religiosos, não é? Essa figura da pessoa que era um religioso, mas que ao mesmo tempo era um cientista natural, era muito comum na Europa. Uhum. Então, assim, grande parte do desenvolvimento que a ciência experimentou nos seus séculos iniciais veio de pessoas do campo religioso. E por que hoje existe, porque a gente está falando aí no século XVI, né, século XVII, século XV, XVI, XVII, então aí há 5 séculos, por que hoje ainda não? Por que hoje há essa dicotomia, há esse preconceito por parte da academia em relação ao cristão verdadeiro e por parte da igreja em relação ao cientista? Você vê alguma razão? Vejo sim, não é? Antes de eu dizer as razões, eu só queria fazer assim, um pequeno comentário a respeito da Igreja Católica. Pois não. E dizer o seguinte, que a Igreja Católica aprendeu muito com essa história. Sim. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela tem uma academia de ciências que é a Pontifícia Academia de Ciências. Fazem parte dessa academia os maiores cientistas do mundo. E eles não precisam ser pessoas de fé para fazerem parte, ou seja, a Igreja Católica trouxe para junto de si a nata da ciência mundial, tá certo? Claro que assim, digamos, aqueles que são os dirigentes dessa academia são pessoas católicas, são pessoas de fé, do campo da fé. Uhum. Mas para ser um acadêmico dessa academia, não é necessário ter fé. Ou seja, a Igreja mudou de postura. Mudou de postura. Mudou de postura, tá certo? Mas, veja, acho que um aspecto importante foi o que aconteceu com a teoria de Darwin, não é? E o que veio depois, e tinha lá, como é que era o chamado bulldog de Darwin, que era Thomas Huxley, né? Que foi um camarada seguinte, quer dizer, ele estabeleceu uma política pensada de incentivar essa dicotomia, essa cisão, entendeu? Essa divisão, porque ele queria tirar da mão da Igreja da Inglaterra o domínio a respeito do campo científico. Uhum. Não é? Então, ele deliberadamente começou a praticar isso, tá certo? Então, foi uma postura, não é, que veio dali, e veja, e teve outros autores que vieram mais tarde, no século XIX, e que praticaram uma espécie de revisionismo histórico e que escreveram a história da guerra entre a fé e a ciência, entre a igreja, entendeu? A universidade, isso, aquilo e tal. Eles escreveram uma história, quer dizer assim, eles inventaram uma história, entendeu? Eles praticaram um ato de revisão. E esses caras foram muito lidos, né? Foram muito lidos e a leitura deles avançou pelo século XX. Então foi formando, e junto com isso, né, todo o movimento que vem do iluminismo, etc. e tal, de propaganda, isso desemboca. O século XIX foi desse liberalismo em todas as áreas, né, e afetou a fé, né? E isso desembocou, tá certo, no século XX, como, digamos assim, o cientista sendo o ateu de carteirinha, tá certo? Então, era pré-requisito, né? Para ser bom cientista tem que ser ateu. Não é? Mas você veja, assim, isso, na verdade, não é o que acontece de fato, não é? Porque pesquisas mostraram, tá certo, que o campo é 50% para 50%. Quando você vai fazer uma pesquisa na academia? Na academia, dentre os cientistas, você chega a essa conclusão. Isso é um resultado publicado na revista Science alguns anos atrás. E existe sim, dentro daqueles que são considerados a nata, a fina flor da ciência, uma margem preponderante de ateus. Isso é verdade, tá certo?
Mas o fato é que quando você pega uma população mais ou menos grande e que dê, não é, para você fazer uma boa estatística, dá mais ou menos meio a meio. 50-50, que interessante. Ô, doutor Roberto, eu confesso que eu estou feliz por um lado e frustrado, porque eu tenho que terminar logo o programa, né? E tem tanta coisa para conversar, né? Eu vou pedir para a próxima vez que eu voltar aqui em Belo Horizonte a gente gravar mais alguns programas. Com certeza. Né? Eu tenho essa questão que eu gostaria de perguntar, eu vou deixar para a próxima pessoa responder, né? Até que ponto, então, a fé é esse fator também de dinamizador da minha inteligência, porque me parece que, pelo contrário, ao invés da fé me atrapalhar, ela pode me impulsionar a buscar mais conhecimento. Mas o senhor vai no seu estudo, ainda mais na área da neurofísica, o senhor vai, com certeza, descobrir até essa área aí da fé, e da próxima, quem sabe, né, o doutor vai trazer para a gente aqui a área do cérebro, né, da fé. Doutor, quero te agradecer muito, viu, querido? Será um prazer muito estar aqui bom com você novamente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Foi uma honra, viu? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.